A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sempre com todos nós. Não há nada mais importante do que a paz. Em João 14, 27, nós já fizemos via leitura comentada lá, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estaremos dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada, lendo o capítulo 12 do Evangelho segundo escreve Marcos. E começou a falar-lhes por parábolas, né? Parábola é uma ilustração, é uma figura de linguagem, uma maneira de falar ilustrando, e é uma alegoria. A pessoa fala usando um simbolismo, entendeu? Ele não fala diretamente, não fala claramente. Então Jesus falava de algo que não tinha acontecido. A parábola é uma ilustração. Vamos imaginar isso, que acontecesse isso, tal, tudinho, entendeu? Para você entender direitinho. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Né? Ele plantou uma vinha e arrendou. 2. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Ele mandou ir lá receber e eles os arrendatários lá não pagaram, né? E feriram aquele que foi lá cobrar. 4. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outros, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Olha que ele mandou várias pessoas para cobrar. Só 3 aqui são citados isoladamente, mas depois ele diz que outros muitos ele mandou. E a uns feriram e a outros mataram. Né? 6. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então, olha aqui, ele faz uma figura, né? Muitos foram enviados, né? Os profetas foram enviados. Os profetas sofreram, os profetas foram maltratados, muitos foram mortos, né? Mas depois ele mandou o filho. E mataram o filho também. Né? Então, a gente pega aqui o que é a parábola. 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Né? Então, ele fala que a pedra de esquina, tem um irmão muito querido, o Amarildo, ele trabalha com construção, ele sabe bem disso. Para se fazer uma fundação, tem que ter uma referência. Tem um canto que dali é que vão ser feitas as outras medidas. Para cá, não é? Então, essa pedra fundamental, a pedra de esquina, é a pedra referência. É a pedra referência. Essa pedra é Jesus.
Ele é a pedra de esquina. 11. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? Pergunta aqui. 12. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando, foram-se. Quer dizer, eles entenderam a parábola, que era para eles, que eles maltrataram os profetas, mataram os profetas. Então, é assim que se passa, né? Então, é importante a gente ver isso para a gente ter entendimento. E eles viram que era para eles, né? E eles ficaram com medo de prender Jesus. E, né, aqui diz, eles ficaram com medo de prender Jesus, porque sabiam que eles teriam um problema. E deixando-o foram-se, termina o versículo 12, 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. O herodiano também era um outro grupo, né? Que era parecido, que tinha o grupo dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, né? Grupos que eram, vamos dizer assim, religiosos, para que o apanhassem em alguma palavra. Eles queriam que Jesus falasse uma palavra indevida para que eles o prendessem, para que eles o matassem, para que o apanhassem em alguma palavra. Termina o 13, 14. E chegando eles disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Deram uma elogiada para depois dar a facada. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Eles estavam aqui instigando Jesus, conforme diz o outro, uma pegadinha, uma pergunta capciosa, né? E diz aqui, 17, e Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. 18, aqui o outro grupo religioso. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele. Os saduceus não acreditavam. Nós vamos ver aqui mais para frente, eu acho que vai falar. Eles não acreditavam em ressurreição. Aí eles falaram, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Quer dizer, um irmão casava, a mulher ficava viúva sem filhos, o outro irmão tinha que assumir a mulher para gerar um filho, para descendência, né? Então morreu um. Aí diz aqui, 20, ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saber as Escrituras e nem o poder de Deus? Aqui está um grande versículo. A Bíblia, ela tem sempre grandes versículos, mas há versículos que são mais importantes para nós, são mais claros, são mais
trazem neles algo de extremamente fundamentação para a nossa fé. Deixa eu cumprimentar aqui a Assembleia de Deus Belém do Alvorada que está assistindo. E diz aqui: porventura, Jesus falou, não errais vós em razão de não saber as Escrituras e nem o poder de Deus? Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, estarmos lendo frequentemente, porque nós temos que saber, não é para tirar 10, não, é para a vida eterna, não é para passar num concurso, não, é para a vida eterna, né? E conhecer Deus, quem é Deus, qual é o poder de Deus. Tem gente que escuta mais homem do que Deus, deixa Deus em segundo lugar, escuta mais a mulher, escuta mais o marido, o pai, a mãe, irmãos. Nós lemos isso aqui, lá no capítulo 10, nós lemos, né? Então, nós temos que tomar cuidado, conhecer o poder de Deus, né? Para que nós sejamos aprovados, para que nós possamos fazer a boa escolha e sermos escolhidos. Interessante que a gente que escolhe, e com a nossa escolha nós tornamos-nos escolhidos. 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Esse versículo aqui, ele é... porque há muitas pessoas que acham, nós não temos que achar, nem ter opinião, nem ter ponto de vista, nem falar, eu penso que seja desse jeito. Não, é o que está escrito aqui, ó. Olha, quando ressuscitarem, nem se casarão, nem se darão em casamento. Meu avô, por exemplo, ele casou uma vez, ficou viúvo, casou a segunda vez, ficou viúvo, casou a terceira vez, ficou viúvo, na quarta vez ele casou com a minha avó, e ele que morreu. Vamos supor que as 4 mulheres dele, ele casou tudo direitinho, fossem cristãos e fossem salvos. Quando chegasse lá no encontro, no tribunal de Cristo, ele iria se encontrar com as 4 mulheres dele? Ele ia ter 4 mulheres? Será que vai ser assim? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Não é verdade? Eu conheci um pastor que ele casou com uma mulher crente, ela morreu, ele ficou viúvo, casou com outra crente, morreu, casou com uma terceira crente e ela não morreu, quem morreu foi ele. Aí, o que acontece? Quando chegar lá, vamos falar no céu, ele vai reconhecer as 3 mulheres, as 3 foram mulheres dele. As três foram, ou melhor dizendo, foram mulher dele. Ué, ele vai ter 3 mulheres lá? Ele vai se lembrar. Fica para você meditar, né? Imagina que você ressuscitou, foi para lá, chegou lá, um filho seu, houve o arrebatamento, um filho seu, ou sua mulher, ou seu marido, ou seu pai, ou sua mãe, eles não estão lá no meio dos salvos. Você vai ficar alegre? Você vai ficar triste, né? Mas na Bíblia diz que lá não tem tristeza, lá não tem dor. Tudo já passou. Como é que vai ser lá? Não se sabe como é que vai ser lá. Mas nós sabemos, depois você lê Isaías 43, 7. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós vivemos essa vida aqui, lá é uma outra vida, é uma vida espiritual, é diferente. Deixa eu cumprimentar aqui o Edson Borges, que está assistindo, com a paz do Senhor. Então, está vendo como é que é? Mas nós seremos como os anjos que estão nos céus. 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés
como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Nós erramos muito porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu falava que tem gente que acredita mais em homem do que na Bíblia. Mas lá em Atos 5:29, né, Pedro fala: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Né? A gente tem ouvido agora aí que ordem absurda não se cumpre. Então, uma ordem de um homem que vai contra a Bíblia é absurda. Não estou aqui instigando ninguém a desobedecer nada, não. Mas você tem que conhecer a Bíblia para ver a ordem que você está recebendo. Porque quem é o Senhor nosso? Quem morreu por nós? Quem irá julgar os nossos atos? Bons ou maus? Vai ser o Senhor, não vai ser um homem, não. Que esse homem vai morrer e vai para o mesmo tribunal nosso. Se ele for salvo, ele vai para o tribunal de Cristo. Se ele só não for salvo, ele vai para o tribunal lá do trono branco. Que a coisa aperta muito. Mas tudo bem. Por isso vós errais muito. Então a Bíblia diz que nós erramos muito. 28. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, no versículo 29, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós só temos um Senhor. Davi Moreira está assistindo, a paz do Senhor. Paulo Caetano também está, a paz do Senhor. Então, só tem um Senhor. É um único Senhor. Senhor, vê no dicionário, Senhor é aquele que manda, é que dá ordem. Ele é mais do que patrão. Ele é o nosso Senhor, né? Então, amém, Davi. Davi retornou à paz do Senhor, amém. Então, nós temos que observar isso. Aí ele diz no versículo 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Aqui é Marcos, mas em Lucas, que nós já lemos, em Lucas 10, 27, fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Deus está em primeiro lugar. Todo coração é para Ele, toda alma é para Ele. Todo coração, toda alma, todas as forças e todo entendimento. Nós não podemos amar ninguém, nem a nossa mãe, nem a mãezinha querida, ninguém, nem um pai muito querido. Não podemos, não podemos. E tem gente que aí ele passa a ser bajulador. E o final do bajulador, meus irmãos, vou falar aqui algo assim, numa linguagem bem clara. São 3 sapatos, um em cada pé e o outro que ele leva por trás, que ele leva o chute. Todo bajulador, ele acaba sendo descartado. Deus não gosta de bajulador. Ele quer que nós nos amemos, que eu ame ao próximo como a mim mesmo. Então, eu não vou amar o próximo mais do que a mim. Ele não exigiu isso de mim. Então, o tanto que eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que amar a minha salvação, eu tenho que amar, para eu amar o próximo do mesmo tamanho que eu me amo. Vou ilustrar aqui rapidinho. Um dia eu vi eu não assisto esses programas de violência, mas sem querer, trocando de canal, eu vi um assaltante, entrou numa papelaria, vou falar bem rápido, assaltou, pegou o dinheiro, estava resolvido o problema dele, foi lá para roubar dinheiro. Aí, quando ele ia saindo, né, o caixa era lá no fundo, ele voltou, e ele matou o caixa lá. Aí ele foi preso. Aí um jornalista ali, ele perguntou: mas rapaz, para que você matou o outro lá? Ah, me deu vontade.
Rapaz, mas você não tem dó da vida dos outros? Não, ele falou, eu não tenho nem da minha. Então, ele não se amava, ele não amava o outro. Se eu não me amar, eu não vou amar ninguém. Eu amo o meu próximo, no máximo, igual eu amo a mim mesmo, se eu conseguir. Está entendido? Cleide, a paz do Senhor, Deus seja consigo. Cleide também está assistindo aqui. Então, não há mandamentos maiores do que estes aqui, ó. Não há mandamento. 32, e o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Existe um só Deus, né? Lá em 1 Timóteo 2,5 diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro, tá bom? E 33, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aí tem gente que pensa, ele não ama o próximo, né? Lá em 1 João 4,20, diz que quem diz que ama a Deus e aborrece ou maltrata o irmão, é mentiroso. É mentiroso, porque quem não ama o irmão que vê, como é que vai amar Deus que não vê, rapaz? Então nós temos que ter cuidado, nós temos que nos amar, nós temos que nos perdoar. Ah, mas ele errou, ele fez uma coisa que eu não gostei, aí que tem que perdoar mesmo. Se fez uma coisa que você gostou, não precisa perdoar. A gente só perdoa quem ofende a gente. E temos que perdoar, é mandamento. Se eu não perdoar, em Mateus 6,15 diz, se não perdoardes aos homens os seus pecados, o vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Tem gente que não perdoa e pensa que está sendo perdoado. Na hora do acerto de conta vai tomar um susto que não tem mais tamanho. E que esse mandamento é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Deus quer obediência à palavra dele. Em 1 Samuel 15:22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer à palavra. Tem gente que quer fazer sacrifício de orar no monte, sai andando para orar no monte. Não é errado orar no monte, não. Mas por que um não orou em casa? Ele não mandou orar dentro do quarto, em casa, fechado? Não é? Tem gente que só se orar de joelho, tem que orar de joelho. Pode orar de qualquer jeito, até pelado debaixo do chuveiro, pode orar. Deus, ele não enxerga por baixo da roupa nossa, não? Para com isso, rapaz. Deus, ele quer holocausto e sacrifício, modo de dizer, mas se eu cumprir esse mandamento que ele manda aqui. Tá certo? 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Olha, ele falou que não estava longe, mas ainda não estava no reino de Deus, não. Estava faltando alguma coisa para ele, porque ele foi perguntar a Jesus com malícia, com malandragem, para ver se pegava Jesus. Nós temos que ter cuidado, nós temos que respeitar as pessoas. Tá bom? 35. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até o que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Se Davi chamava de Senhor, é porque ele é Senhor. Ele é Senhor. Quem é o nosso Senhor? É o nosso Senhor. Ele é nosso, ele não é só meu, não. É de todos, né? Para ser salvo, tem que cumprir o que está em Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e com o coração
creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas não é chamar Jesus Senhor de boca, não. É chamar Jesus de Senhor e obedecê-lo como Senhor. Procurar saber qual é a vontade dele e buscar praticá-la. E você e eu teremos a ajuda de Jesus, do Espírito Santo e do Pai, para nós cumprirmos a vontade do Senhor. 38. E ensinando-lhes, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias. Tem um povinho que gosta de estar, parece que ele é diferente. Parece que ele é diferente, os melhores lugares são deles. Eles sentam, né? João falou aqui, tem uma cadeira diferente. Ué, mas por que é diferente? Nós não somos iguais. Para com isso, rapaz. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não é? Aí Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Seja igual a todo mundo, rapaz. Nós não lemos aqui no 10 que quem quiser ser o primeiro vai ser que vai servir a todos. Quem quiser ser grande vai ser serviçal. Eu já fui numa igreja uma vez compartilhar uma palavra, era uma semana sobre o tema família, segundo a Bíblia. E aí o que aconteceu? Aconteceu que depois tinha um jantar, eu não sabia, e o pastor ia servindo mesa por mesa, mas em geral o pastor presidente ele é servido, mas esse pastor ele ia mesa a mesa. Está faltando alguma coisa aí? Quer um suco, quer isso, quer aquilo? Ou ele trazia, ajudava a trazer, alguém trazia. Mas, meus irmãos, tem gente que quer ser servido. Tem igreja que quando o pastor põe o pé na porta tem que levantar todo mundo. Ué, mas Jesus já está lá dentro, então era para todo mundo já estar de pé. Meus irmãos, vamos tomar cuidado, senão nós vamos entrar em coisinhas artificiais que podem atrapalhar a nossa salvação. Né? Eles gostam das primeiras cadeiras, eles gostam das saudações nas praças, eles gostam dos primeiros assentos nas ceias. E aqui no 40 diz que devora as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Isso aqui fica, você vai compreender. Eles receberão mais grave condenação. Quem quer ser o bom, conforme se diz aí, o bom da boca, o primeirão, o que tudo pode, e que manda, e que dita. Aqui, irmãos, é Aparecido Martins, a saudação com a paz do Senhor. Quem quer ser o melhorzão, eles receberão mais grave condenação. 41. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Tinha pessoa rica que dava uma quantidade muito grande de dinheiro, uma oferta autona. 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou, ela colocou 2 pequenas moedas. Tem uma versão bíblica que diz que eram 2 moedas de cobre, que valiam meio centavo. Não tinha valor nenhum. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou, ou depositou, ou deu, ou colocou, mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, meus irmãos, tem gente que usa essa palavra, que é para você dar tudo. E tem outra, tudo que é dado na igreja, dízimos principalmente, é bom ler, lá em Deuteronômio, capítulo 14, nós vamos ver lá, que o que é dado no templo é para assistir os levitas, os que trabalham no templo, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros que estiverem no nosso meio.
O dinheiro é para isso. Em Malaquias 3,10 diz que é mantimento. Mantimento, todo mundo sabe que mantimento é comida. Nas Bíblias em inglês, em francês, em italiano e espanhol, fala comida. É templo come? É para dar comida ao necessitado. Na nossa igreja, tem gente, não é, que vai lá e deposita o dízimo, a oferta, e ele não vai precisar. Mas tem gente que não tem o que comer direito. Tem gente que está desempregado, morando por favor. Olha que sofrimento. Não é? A igreja deveria de conhecer essas pessoas, cadastrá-las. Eu já vi alguém dizer, não, mas se a gente começar a dar muita coisa, aí a pessoa, se ele se aproveitar da situação sem precisar, ele vai prestar conta com Deus, e Deus não vai deixar faltar não, rapaz. E quem vai julgar a quem tem que dar ou não dar, é o que Deus fala. Viúva, vê como é que se classifica viúva. São poucas as viúvas na igreja. Viúva não é que ficou viúva só, não. Tem que ser viúva, tem que ter mais de 60 anos, um único casamento, e não ter ninguém que possa ajudá-la. Então, essa é viúva. Então, são poucas. Os órfãos são dessas viúvas. Tem órfão também que não tem pai nem mãe. Nós temos que ajudar. Tem gente que não tem roupa nem para ir na igreja. Tem gente que não tem um ovo para comer em casa. Às vezes come lá uma água com açúcar, dá para os filhinhos. Meus irmãos, nós temos que ter amor ao próximo. Principalmente aos domésticos da fé, conforme diz Gálatas 6,10. Enquanto temos tempo, procuremos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Começa, doméstico é o de dentro da casa, que domus em latim é casa. Doméstico vem de domus, vem de casa. Os de dentro de casa, os de fora também. Nós não podemos ver uma pessoa aí, sacrificada aí, Está certo que o poder público, prefeitura, estado, governo federal, tem responsabilidade com os pobres, mas nós podendo fazer alguma coisa, nós temos que fazer. E a igreja tem esse papel. Como é que ela diz que ela é de Deus? Agora isso aqui fala mais, não é de entregar o que é seu, é sua vida. O que você tem é você se entregar à obra de Deus. A obra de Deus. Aí a pessoa quer ganhar para trabalhar na obra de Deus, né? Mas Deus já te pagou. Ou você nunca leu lá em Atos? Antes é Ele quem dá a vida e a respiração em todas as coisas, a todos. Ele dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. Está escrito, eu falo, nós lemos Atos dos Apóstolos. Então toma cuidado. Por isso que Mateus 26:41 fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não pensa que você não queira ser grande nem ser primeiro. Não pensa que você é alguma coisa, não. A morte vem e leva você, leva a mim, leva a minha mulher, meu filho, meu neto. Não dá tempo de nada. Nós não mandamos. Que o Senhor continue abençoando. Claudete, você entrou agora, mas estamos terminando. Um grande abraço. Deus continue conosco, abençoando-nos, guardando.